Eu não posso falar com detalhes sobre o filme sem mencionar o livro que inspirou essa obra do Scorsese, que é o livro Assassinos da Lua das Flores, do David Grann, que está logo aqui atrás de mim, que eu adquiri pouco tempo antes do filme estrear, porque eu tinha certeza que essa história merecia um aprofundamento maior. Basicamente é a história dos índios Osage, dos povos indígenas Osage, no caso, que durante os anos 20, nos Estados Unidos, se tornaram os povos mais ricos do mundo, né? Pelo menos com a maior renda per capita do mundo, por conta do petróleo, da reserva de petróleo que eles descobriram na região montanhosa de Oklahoma, para onde eles foram mandados. Eles assinaram vários termos para ficar com essa reserva para eles, né? Só que ninguém imaginava que nesse lugar tão inóspito, tão rochoso, iria ter essa riqueza, né? Esse ouro preto, como eles chamam, Black Gold, né? E que isso, no final das contas, tornaria eles super poderosos, né? Eles tinham mansões, carros de luxo, motoristas, apesar do que, lógico, isso tudo era controlado, mediado por curadores e de todo aquele preconceito dos Estados Unidos nesse período. O governo ainda tinha um olhar muito... o governo e a imprensa branca, né, tinham um olhar muito torto para isso e, logicamente, isso começa a despertar a cobiça e todo o horror e a violência que se sucedem. Os assassinos da Lua das Flores, no caso, os assassinatos que são contados nesse livro, são os assassinatos em série que começam a acontecer paulatinamente com os povos indígenas Osage durante esse período. Começa, no caso, com alguns assassinatos periódicos e depois as coisas vão ficando cada vez mais violentas. É uma investigação muito complicada que se decorreu a partir daí, porque demorou muito tempo, muitas mortes, dezenas, na verdade, de mortes, para que, de fato, a situação fosse investigada e saísse da jurisdição local, né, fosse se tornar ganhar uma dimensão governamental, e aí onde entra praticamente o nascimento do Federal Bureau of Investigation, né, do FBI, que até então, na verdade, não tinha nada de federal, né, não era federal, era um órgão ali meio patinante, né, que conseguiu com esse caso, que foi o primeiro caso de homicídios do FBI, ganhar um respaldo muito maior, um respeito muito maior, principalmente aí sob direção do J. Edgar Hoover. Tem vários filmes, várias obras aí sobre J. Edgar Hoover, mas não foi o Hoover que investigou diretamente esse caso. Quem investigou foi o Tom White. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, também deixe o botão das notificações aí embaixo, o sininho das notificações sempre ativado, para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui no canal. E você pode me acompanhar também tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd, em que eu estou sempre fazendo comentários sobre filmes ao longo das semanas. E caso vocês gostem muito do conteúdo e queiram colaborar com algum valor, eu vou colocar aí na tela e na descrição do vídeo também a chave Pix do canal, porque assim a gente pode inclusive produzir mais material especial, enfim, crescer cada vez mais com o canal. Nessas 3 horas e meia de duração desse épico do Scorsese, o protagonismo não é da investigação, o protagonismo não é do mistério envolvendo esses assassinatos. Até porque não tem mais mistério a essa altura do campeonato. É uma história muito dolorida, muito triste, muito trágica, né? Muito, muito pesada, na verdade muito violenta, muito brutal, envolvendo os povos Osage e envolvendo principalmente a família em questão, o recorte em questão que foi central para o desenvolvimento da investigação, que é o da família de Molly. Molly, que é interpretada no filme pela Lily Gladstone, uma atriz que agora que todo mundo vai finalmente conhecer, mas que já fez um trabalho lindíssimo num filme chamado Certas Mulheres, da Kelly Reichardt. Gostei muito, muito dela naquele filme, já me chamou muita atenção, e aqui ela é solar, né? Ela é solar no sentido de quão radiante e linda ela é, e pela interpretação maravilhosa, mas de modo geral, pela serenidade, pela descrição da interpretação dela, ela é mais lunar, eu diria, do que qualquer outra coisa, sem fazer trocadilho aí com o título do filme. É uma interpretação linda, linda, linda da Lily Gladstone nesse filme. Linda e pesarosa, dolorida e incrivelmente inteligente. Essa personagem interpretada por ela, que é a Molly, é uma das indígenas mais ricas daquela região, e ela tem 3 irmãs, a Minnie, a Rita e a Ana, e o assassinato de uma delas vai descambando para outros assassinatos de membros da família dela. O que a gente vai ter, no caso, durante as 2 primeiras horas aqui, portanto, é o esmiuçamento desses assassinatos e desse casal, né, da vida deles durante esse período. É um período longo de tempo que o filme abarca, envolve inclusive crianças, nascimento, né, dos filhos desse casal, quer dizer, é um épico nesse sentido da duração também, do tempo que ele compreende, mas acima de tudo ele precisa
precisa desse tempo, ele precisa que a gente sinta cada um desses assassinatos, ele precisa que a gente sinta cada uma dessas situações, porque senão, como no livro, a gente fica com a sensação, com a impressão mais seca disso tudo, mais fria. Não estou criticando aqui o livro, tá? Que fique claro. Esse lado mais objetivo do trabalho do David Grann tem a ver com um livro-reportagem, portanto ele não tem... Ele sim deixa bem claro o peso, o horror daquela situação, mas ele não para descrever cada uma dessas mortes com toda essa tensão e com todo esse horror que na tela, lógico, a gente tem a maior capacidade de sentir, né? Então são realmente trabalhos muito diferentes no foco dramático, ainda que sejam muito semelhantes, ainda que o Scorsese faça um trabalho de reconstrução histórica tão fiel e tão preciso quanto o David Grann faz. Então, do ponto de vista geral da trama, é um filme bastante fiel ao livro, mas em foco dramático ele realmente vai se concentrar nesse casal e na dinâmica desses assassinatos. A gente vai acompanhar a história pelo ponto de vista dos assassinos e dos povos Osage. Muito tem se comentado por aí que o Scorsese faz aqui um filme pelo ponto de vista dos Osage. Não, ele não faz um filme pelo ponto de vista dos Osage, aliás, nem seria ideal se o fizesse, porque ele é muito consciente do lugar de fala dele como um homem branco, e ele na verdade usa o poder dele, ele usa a influência e a força que ele tem, a inteligência e a sensibilidade dele para contar histórias de outras culturas, como ele já fez antes, não para tomar o lugar dos Osage, não é que ele vai tomar o lugar e falar assim, vamos contar a história, eu vou contar a história por vocês, não, mas ele vai demonstrar com muito cuidado, com muita inteligência e com muito carinho mesmo, com muita empatia, esse olhar sofrido e esse horror enfrentado por essas pessoas. Então não é um filme que vai ser contado pelo ponto de vista deles, mas vai mostrar esse sentimento deles através principalmente de silêncios muito pesarosos. É um filme caríssimo que custou na casa dos 200 milhões de dólares, mas ele tem uma atenção muito cuidadosa para esses momentos menores. Os silêncios do filme são muito mais pesados do que os momentos mais violentos dele. Ele tem alguns momentos violentos, o cinema do Scorsese sempre teve uma relação muito íntima, né, com a violência, mas nesse caso nem tanto assim, com exceção de uma ou outra cena, não é um filme focado na violência, é um filme focado nessa dor, nesse sofrimento, nessa angústia. E a Lily Gladstone incorpora muito bem esse sentimento. Ela passa na tela esse olhar que cada vez mais demonstra desesperança. E eu não quero contar mais detalhes sobre a personagem dela, acho que quem não assistiu o filme tem que ver para crer, para sentir essas 3 horas passarem. Ah, você sente passar ou não sente passar? O que importa aqui é sentir passar mesmo, tá? Não é para você não sentir passar não, porque a necessidade maior do Assassinos da Lua das Flores é que você viva junto com esses personagens esse sofrimento. Claro, acaba sendo uma história elipsada, né? Porque você tem esses pontos de vistas dos personagens dos assassinos, e são muitos personagens, porque não só o DiCaprio e o De Niro fazem parte dessa maquinação toda, você tem vários sub personagens que têm um arco importante de abertura e de fechamento dessa conspiração toda. Então tem muita gente para o Scorsese dar conta aqui, mas como sempre o ritmo flui lindamente. Você não nota barrigas, você não nota cenas desnecessárias, muito pelo contrário, tudo está ajudando a construir a atmosfera, tudo está ajudando a colocar a história para frente. O que não está ajudando a colocar a história para frente, que não é uma necessidade, nem toda cena de um filme tem que estar ali para colocar a história para frente, às vezes a cena está simplesmente, ou muito importantemente, para fazer a gente sentir uma determinada coisa que um personagem está sentindo. Então é um filme muito forte emocionalmente, ainda que ele seja também bastante sutil. Ele não é melodramático, pelo contrário, ele apela mais para essa observação, para essa contemplação dessa tristeza e desse pesar, né, que esses povos passaram, desse reino de terror. É um filme lindíssimo, é um filme de escala única, num momento como esse que a gente está vivendo do cinema, em que filmes adultos cada vez menos têm espaço, e é principalmente um retrato muito interessante de como um diretor que tem uma obra gigantesca é capaz de, a essa altura da vida, usar tudo aquilo que ele já usou antes, porque tem muitas coisas aqui que são a cara do Scorsese, tanto de linguagem como de tema, mas trabalhar tudo isso em função de uma outra coisa completamente diferente. Os últimos 5-6 minutos desse filme aqui estão entre os mais bonitos de toda a carreira do Scorsese, justamente pela maneira como ele se abre a uma proposta diferente. É surpreendente, é lindo, é sutil e é incrivelmente amadurecido. Espero do fundo do coração que eu possa voltar a falar aqui sobre outros filmes de Scorsese, que ele não pare aqui, pelo contrário, que ele continue fazendo esse cinema maravilhoso que ele faz e se arriscando, se desafiando todas as vezes.